Kava, vamos dar foi na primeira linha. Rabi Ishmael Omer não chayav ela latid lavó. A discussão que a gente viu entre Rabi Shmuel é parecida com a discussão que a gente encontra já na Mishnah, entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. Rabi Ishmael diz que, olha, só tem Hiyuv Korban para alguém que fez um juramento sobre algo que ele pretende fazer no futuro e não fez, ou que ele falou que não ia fazer e fez. Se ele transgrediu um juramento futuro, ele traz Korban, se não é só uma proibição. E Rabi Akiva discutiu com ele na Mishnah e falou que não. Olha, que tanto faz ser futuro ou passado, para os dois, se a pessoa transgrediu o juramento dele, ele é Chayav Korban. A Gemara traz aqui uma braita que traz de novo toda a discussão entre eles, então a gente vai encontrar isso de novo, vamos ver qual o motivo de cada um nos psukim e seguir em frente. Então, Rabanan fala para a gente a braita, Leará ou Leetiv, está escrito no passuco o seguinte, o Nefesh, que tishavá levate besfataim, alguém que fez um juramento, ele se expressou e falou, lehará ou leetiv, de fazer o mal ou fazer o bem, certo? Fazer o mal ou fazer o bem aqui significaria, a priori, a gente vai ver uma certa questão, significaria fazer algo negativo ou fazer algo positivo. Então, fala Rabi Ishmael o seguinte, na Braita, baseado nesse psukim, a gente tem a discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. Então, fala Rabi Akiva, certo? A gente vai começar com a opinião de Rabi Akiva. Le'ara ou le'etiv, no passuco está escrito para fazer o mal ou o bem, em lela dvarim shesh baem hara ve'atava. A priori, desse passuco, fazer o mal ou fazer o bem, parece que só é proibido se a pessoa quer realmente fazer algo ruim ou algo bom. Mas se ele jurou fazer algo neutro, ele jurou que ele vai comer um pão, que não é nem mitzvah nem haverá, parece que não teria a proibição do juramento, ou pelo menos não teria korban. Então, pergunta Rabi Akiva, da onde eu sei que mesmo coisas que não são ruins, da onde eu sei que também é proibido, então, o nefesh kiti shavá levate besfataim. Da continuação do Passuk, além do Leará, o Leativ, está escrito logo antes, que Tishavá levate Sfataim, parece que todo Bitu Sfataim, todo dito, toda expressão da pessoa, se ele jurou, ele se expressou jurando que ele vai fazer algo ou não vai fazer alguma coisa, é proibido, não necessariamente precisa ser algo ruim ou algo bom. Continuar, Rabi Akiva e pergunta, em Liela Lehabá. Outra questão que aparece no Passuk é que o Passuk ele está conjugado no futuro, onde eu sei que mesmo um juramento sobre o passado também é Chayav Korban se foi um juramento falso, ele jurou que ele fez alguma coisa que ele não fez, ele tinha feito diferente, então vem dizer que não é só leará ou leativ, não é somente para questões futuras, e sim também para questões passadas, de ver Rabi Akiva, assim aprende Rabi Akiva. Então, embora no passuco está escrito que a pessoa jurou que ele pretende fazer algo ruim ou algo bom, para Rabi Akiva, olha, não necessariamente é ruim e bom, a gente tem uma parte do passuco que ensina que coisas neutras também é proibida, e uma outra parte do passuco que ensina que também passado é proibido. Rabi Ishmael Omer, leará ou leativ, leabá. Rabi Ishmael fala que não, Leará ou Leetiv está conjugado no futuro para dizer que só tem proibição, só tem não proibição, só tem Hiyuv Korban, alguém que transgrediu um juramento futuro. Amar lo Rabi Akiva, em quem ele advarim shesh baem hara ve'atava. Atava ve'ara, dvarim she'im baem hara ve'atava minayin. Falou Rabi Akiva para Rabi Ishmael, então peraí, de acordo com o que você está falando que Leará ou Leetiv está conjugado no futuro, então é só para juramentos futuros e não passados, e você não concorda comigo com a drachá do Passuk, então a priori para você também tem que ser, só vai ser Hayav Korban se alguém jurou de fazer algo ruim ou algo bom. De onde eu sei que se alguém jurou algo neutro, que ele também é Hayav, de acordo com o Rabi Ishmael, não deveria ser Hayav. Amarlo, falou Rabi Ishmael, Miribuya Katuv. Falou Rabi Ishmael, olha, está escrito no Passuk, Lechol asher ivate adam b'shvuah, para tudo que a pessoa se expressar de uma maneira de juramento é proibido, certo? Então, Rabi Ishmael concorda que tem um ribui no Passuk. O Passuk falou, leará ou letiv, fazer o mal, fazer o bem, e tem um ribui. Tem algo que foi acrescentado aqui, que não é somente fazer o mal ou fazer o bem. Então, para Rabi Ishmael, esse acréscimo que tem no Passuk, esse Passuk está escrito, Lechol asher ivate adam b'shvuah, que vem acrescentar algo que não estava escrito, vem dizer que não só algo que é ruim ou bom é proibido, também é algo neutro. Amarlo, falou Rabi Akiva para Rabi Ishmael, em ribá katuv lekach, ribá katuv lekach.
Falou Rabi Akiva, olha, se você está tirando o pasuk da interpretação mais simples, que é para fazer o mal, fazer o bem, você está usando o ribui para acrescentar outras coisas, coisas neutras, então acrescenta também passado, não tem que ficar preso no futuro, passado também seria válido. Essa é a discussão entre eles. Então fala Gumara, achar porque a mãe Rabi Akiva e Rabi Ishmael, a priori Rabi Akiva tem razão. Se Rabi Ishmael concorda que o pasuk tem um ribui, o pasuk falou, olha, não é só mal e bom. Mal e bom é um exemplo do pasuk, mas na verdade, para tudo que a pessoa quer expressar em juramento e transgrediu e não cumpriu isso, é Hayav Korban, então por que só falar que é no futuro? Fala também que é no passado. Então a priori a pergunta de Rabi Akiva é muito boa. Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, qual a discussão entre eles? Qual a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael? Rabi Ishmael, responde, fala Rabi Yohanan, Rabi Ishmael, ששימש את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, יונה מדורש בכלל ופרט. רבי עקיבא ששימש את נחומיש גם זו שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט, יונה מדורש ריבה ומיעט. Fala Rabi Yohanan o seguinte, olha, a discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva não é como entender o passuca. A discussão entre eles é com qual regra a gente interpreta o passuca. Tem dois tipos de regras. Tem uma regra que é chamada klal e prat. Klal é o coletivo, prat é um exemplo. E tem uma regra que é chamada de ribui e miut, acréscimo e exclusão. São dois tipos diferentes de estudo, duas regras diferentes para estudar os psukim, e ela traz consequências diferentes, certo? Agora vai exemplificar isso. O que significa? A gente tem na Braita, na Braita logo antes do Odu, tem Rabi Ishmael Omer, Bishlosh Semidot, a Torah Nidresh Bahem, Mikava Homer, Migzera Shavai, etc. Certo? A Braita em nome de Rabi Ishmael. Então, Rabi Ishmael fala, olha, tem várias regrinhas para saber como estudar a Torá. Então a gente tem o que é chamado Gzerah Shavá. O pasuk falou vaiavô aqui, falou vaiavô em outro contexto, em outro tema. A gente conecta os dois psukim e aprende ela de um para o outro. Então tem várias regrinhas com relação ao estudo de Torá que a gente tira disso aprendizados. Um deles é chamado Klal e Prat e o outro é chamado Ribu e Miut. Eles são diferentes, eles são válidos no mesmo tipo de estudo, só que eles têm conclusões diferentes. Então vamos lá, agora vai trazer o exemplo, vai ficar mais claro. Mas Rabi Akiva de Darish, então desculpa só terminando, Rabi Ishmael, que ele era aluno de Rabi Nehunya ben Akane, ele estuda a Torá com regra de Klal Prat. E Rabi Akiva, que era aluno de Nahum Gamzo, ele estuda a Torá com o din de Ribu e Miut. Como isso é diferente? Sai o seguinte. Mas Rabi Akiva dar esse miúdo, como fica para Rabi Akiva? Está escrito na Braita o seguinte, no pasuk está escrito Nefesh Itishavá, vamos voltar aqui para o pasuk rapidinho, presta atenção ao pasuk, no pasuk está escrito o seguinte, está escrito no pasuk Nefesh Itishavá levates fataim. Esse começo do pasuk está falando sobre juramento e foi bem genérico, alguém que jurou, e depois o pasuk falou Lehará Oletiv, deu um exemplo desse juramento genérico que eu tinha no começo, eu te dei dois exemplos para fazer o mal, para fazer o bem. E depois o pasuk falou, Lechol asher ivate adam, ele voltou e falou de maneira genética, ou seja, generalizada. Sim? Então, o pasuk começou falando qualquer juramento, depois especificou dois, e depois falou de novo qualquer tipo de juramento, certo? Então, como fica o limud? Aqui é o seguinte, o Nefesh Kiteshavá, esse é o começo do passu, que a gente chama isso de ribá. Ribá da linguagem de ribu, de rov, de muito. Ou seja, o passu falando, qualquer juramento é passível de korban, se a pessoa transgredir. Lehará, e aí o pasuk diminui, que até agora era todos os juramentos, o pasuk diminuiu para fazer o mal e fazer o bem. Isso é um minuto, certo? Isso diminui, e se exclui outras coisas. E depois tem um pasuk que fala para tudo que a pessoa se expressar em juramento, está passível de korban. Hazar veribá. Então, na continuação, o pasuk de novo falou de maneira genérica que tudo é proibido. Então, a gente tem ribá, veribá. Se na construção do pasuk a gente começa com ribu,
depois a gente vai para um miúdo, depois um ribui. O passuco falou tudo, depois especificou fazer o mal, fazer o bem, e depois falou tudo de novo. E qual a regra disso? Ribakol. Quando a gente tem ribui, miúdo e ribui, último ribui, ele vem na volta cola, ele vem incluir absolutamente tudo, tudo está proibido. Ribá come lei. Esse último ribui vem dizer qualquer tipo de juramento é proibido e passível de corban se a pessoa transgredir ele. Mas espera aí, eu entender, se no passo tivesse escrito somente que todo juramento é proibido, então tá bom, eu entenderia que todo juramento é proibido, mas a gente tem um miúdo no passuco. No meio desse passuco, entre o primeiro ribu e o segundo ribu, a gente tem um miúdo, o passuco que especificou algumas coisas, então deve ser que ele quer alguma coisa com isso. O passuco quer falar pra gente que não é absolutamente tudo, é somente algumas coisas, certo? Então você chega para uma criança pequena e fala, olha, você não pode entrar na cozinha, não pode comer chocolate nem bala. Não entra na cozinha, fica a dúvida. Peraí, se ele não pode entrar na cozinha, por que você especificou o chocolate e a bala? Não pode entrar na cozinha, não pode entrar na cozinha, acabou. Então, a ideia do passuco fala aqui é o seguinte, miet dvar mitzvah. Quando a gente tem ribui, miut e ribui, significa o seguinte, significa que o passuco vem falar, olha, não é tudo. Não é tudo, 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 tudo. É tudo menos alguma coisinha específica. Qual coisinha específica? O que eu te detalhei. O que eu te detalhei é proibido. Então, no nosso caso, que a gente tem ribui, mil ribui, ele vem dizer que, embora eu tenha dito que todo tipo de juramento, se a pessoa transgrediu, ele é passivo de trazer korban, isso daqui não inclui dvar mitzvah. Se ele jurou fazer o bem, ou seja, uma mitzvah, fazer o mal, ou seja, uma verá, não tem corban caso ele transgrida isso, porque esse juramento é auto-anulado, ele já jurou no Sinai. Assim entende Rabi Akiva, certo? Essa é a regra de acordo com Rabi Akiva. Ribui, incluiu tudo e Niet excluiu uma coisa específica. Rabi Ishmael lhe dá claro para agora Rabi Ishmael ele tem outra regra para o limudo. Não é ribui miúdo, e sim é claro o prato. Como fica para Rabi Ishmael? Nefesh que te chamava levar besfatayim klal, certo? A construção é a mesma. O passuco que falou Nefesh que te chamava levar besfatayim parece todo tipo de juramento é proibido. Isso daqui é um claro, uma regra geral. Para fazer o mal, fazer o bem, excluiu alguma coisa. Não é tudo, é somente fazer o mal ou bem, ou seja, todo o resto foi excluído. O passuco que voltou e falou depois, casaram, claro. O passuco voltou a falar que é tudo, não só fazer o mal, fazer o bem. Então, como o que a gente tem no passuco? E depois eu falo que a gente tem mil tribo e mil, agora a gente tem claro, o prato, o claro. E qual é a regra? Qual é a lei com relação a claro, prato, claro? E Tadan, ela que em a prato. Esse exemplo que tem no meio de Leará o Letiv, que de acordo com a Rabi Akiva é só isso que foi excluído do passuco, certo? Que é somente fazer o bem, fazer o mal, ou seja, fazer uma mitzvah, fazer uma verá, só isso foi excluído do conceito de juramentos proibidos. Para Rabi Ishmael, a regra é diferente. A regra é Iatadá nela que em a prat. Tudo que é parecido com os exemplos no meio foi excluído. Não é tudo que foi excluído, porque a gente tem uma regra, um claro no fim que inclui tudo. Foi excluído tudo que é parecido com o exemplo trazido no meio. Na prática, foi desculpa, não foi excluído. Esse prato que tem no meio, essa exemplificação que tem no meio, vem dizer, olha, esse é o tipo de coisa que eu estou te proibindo. Não tudo. Não é qualquer coisa que é proibida, é somente esse tipo de coisa que eu estou especificando, que é fazer o mal, fazer o bem. O que é fazer o mal, fazer o bem? É futuro e não passado. Então, o exemplo que tem no meio do passuco, fazer o mal, fazer o bem, de acordo com o Rabi Ishmael, vem dizer, quando eu te proibi de jurar e falei que alguém que jurou e transgrediu o juramento dele, ele tem korban, é só quando é algo parecido com o exemplo que eu te trouxe no passuco, que é futuro, que é fazer o mal, fazer o bem para o futuro. Então, de acordo com o Rabi Ishmael, talvez é somente coisas que são mitzvot ou averot. Então, fala o Rabi Ishmael o seguinte, olha, não,
אני prata למהות אפילו דברים שיש בהם הרע והטבה לשעבר. Fala mesmo o seguinte, olha, já que eu tenho aqui claro, prato claro, esse segundo claro serviu para alguma coisa. A priori eu tinha no começo do passuco um claro. Todo tipo de juramento era proibido. E aí o passuco diminuiu, falou, não, não todo tipo de juramento, só juramentos que são como fazer o mal, fazer o bem, juramentos futuros. Mas, a priori, juramentos futuros de mitzvot e averot, que no passuco está escrito fazer o mal, fazer o bem. Vem o segundo claro que aparece no passuco, claro, prato claro, e vem dizer o seguinte, olha, não é somente mitzvah e averá, também juramentos neutros futuros são proibidos. Ou seja, quando está escrito learal letiv, que é uma exclusão, vem dizer isso sim, outras coisas não, foi excluído o passado. Passado não está incluído nas proibições. Quando eu tenho um claro no fim, que vem dizer qualquer coisa, não é absolutamente qualquer coisa, porque o passado já foi excluído, esse qualquer coisa vem incluir também coisas que não são necessariamente boas ou ruins, coisas neutras. Porque eu poderia aprender o passuco learal letiv, que somente coisas ruins e boas são proibidas, vem o fim do passuco e fala, não, tudo é proibido. Ou seja, o prato do passuco vem excluir o passado e o klal que tem no fim do passuco vem incluir coisas neutras. Pergunta e Puhana. Vamos falar ao contrário. Vamos falar que o prat, está escrito learal leativ, vem excluir coisas neutras. Alguém que jurou comer um pão ou não comer um pão não tem proibição de juramento. E o klal no fim vem incluir o passado. Por que você incluiu coisas neutras e excluiu o passado? Vamos fazer o contrário. Vamos incluir o passado na proibição e excluir coisas neutras. Por que você escolheu isso? Maravilha, דומיה דלהרע להטיב, מי שאיסורו משום בא לאכול דברו, יצא זו שאין איסורו משום בא לאכול דברו, אלא משום בל תשקרו. Fala, Rabi Yitzhak, o motivo é o seguinte, eu tenho uma exclusão e uma inclusão no passuco. Exclui alguma coisa e o claro no fim, o prato exclui alguma coisa e o claro inclui. Eu tenho duas opções. Eu posso incluir o passado ou eu posso incluir coisas neutras. Claramente é o seguinte, olha, Rabi Shmuel escolheu incluir coisas neutras e excluir o passado, por quê? Porque coisas neutras é mais parecido com o mitzvah e haverá do que o passado é parecido com o futuro. Por quê? Porque quando eu incluo coisas neutras, significa o seguinte, olha, você está jurando de que você vai fazer alguma coisa, uma mitzvah, uma haverá, ou algo neutro, e se você transgredir isso, você transgrediu o seu juramento, você transgrediu a sua promessa. Mas o passado não é uma transgressão da promessa. O passado é uma promessa errada, que desde o começo ela é falsa, desde o começo ela é mentirosa. Então, se eu quero incluir alguma coisa na proibição de jurar, cumprir uma mitzvah, ou jurar fazer uma haverá, é mais compatível incluir jurar fazer algo neutro, que eu fico pendurado, se eu vou cumprir, eu não vou cumprir. E se eu descumprir, eu deixei de fazer o que eu prometi. É melhor incluir isso do que incluir algo que já foi no passado, que não tem daqui para frente, vamos ver se eu vou fazer ou não vou fazer. Se eu jurar que eu fiz alguma coisa, eu jurei que eu comi pão e eu não tinha comido, eu jurei que eu não comi pão e eu tinha comido, eu já estou jurando em falso, o juramento já é mentiroso agora. Não é algo que vai acontecer na continuação. Então é mais compatível incluir um juramento neutro futuro do que um juramento passado. Assim explica Meravitzak. Meravitzak Baravina אמר קרא, נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, מי שהשבועה קודמת לביטוי, ולא שהביטוי קודמת לשבועה. יצא זה אכלתי ולא אכלתי, שהמעשה קודם לשבועה. Meravitzak Baravina, ele traz outra interpretação de por que Rabi Shmuel escolheu incluir juramentos futuros para coisas neutras e não incluir juramentos do passado, porque no passado está escrito, está escrito, o nefesh ki tishava levater beswataim. Alguém que jurou fazer alguma coisa. Sabe, a tradução fazer alguma coisa não é a tradução literal do passuco, mas a ideia é a seguinte, alguém que jurou fazer alguma coisa, ou seja, tem que é mais compatível, combina mais incluir algo que o juramento antecede o ato. Mas juramentos do passado, o ato antecedeu o juramento. Se eu juro que eu comi ou não comi alguma coisa, eu não tinha feito isso, então o ato foi lá atrás e meu juramento é agora. Combina mais incluir um juramento que é daqui para frente, em que ele jurou fazer alguma coisa ou não fazer a coisa, que o juramento vem antes do ato e não o ato antes do juramento. Fala pra gente, Abraita. Adam Bishvua. Está escrito no passuco. Adam Bishvua.
prat lanus, ou seja, isso vem excluir alguém que foi forçado a jurar. O rio de Corban, a proibição de fazer juramento, é para alguém que ele realmente jurou, jurou de vontade própria, mas alguém que foi forçado a jurar, ele está excluso. Ele não traz corban se ele transgrediu o juramento dele, porque ele foi forçado a fazer isso. Venela, não tem sido no passo na continuação, certo? Adam Beshua venela mimeno, ele esqueceu do juramento, prat lemezid. Vem dizer que alguém que jurou e esqueceu, ele traz corban, mas alguém que lembrava do juramento dele e transgrediu o juramento de propósito, ele não traz corban. Está escrito no passo, vem dizer que a pessoa esqueceu o juramento. Não que ele esqueceu o que era aquilo. Continuando, vai entender melhor. E a rocha nitalma mimenu hefetz, vashvua venelam, alelem shvua chayam, veno nelam alelem hefetz. O pastor vai dizer o seguinte: a pessoa só é caiava quando ele transgrediu um juramento, quando ele esqueceu o juramento em si, e não quando ele esqueceu sobre o que ele jurou. Certo? A Gemara vai falar sobre esse assunto, o que é exatamente, qual é a situação, mas se a pessoa esqueceu, por exemplo, ele jurou, ele sabe que ele jurou, ele sabe que ele não vai comer pão. E aí tinha na frente dele um pedaço de pão, e ele achou que esse pão era outra coisa. Ele achou que o pão era um bolo e comeu. Nesse caso, ele não esqueceu do juramento dele, ele lembra do juramento dele. A confusão aqui foi se o alimento era um pão ou era um bolo. Esse caso está excluso. Certo? Só é chamado que ele transgrediu o juramento dele quando ele esqueceu o próprio juramento e não quando ele esqueceu a comida. Marmar, agora eu vou explicar essa braita, certo? Essa braita que foi trazida agora. Adam Beshua prat lanus. Falou a braita que alguém que jurou forçado, foi obrigado a jurar, ele não transgrediu, ele não é contrário que ele transgrediu o juramento dele, ele não tem corban. Echidame, como está tratando, que de Rav Kahana veravase, como conta a Gemara sobre Rav Kahana e Ravase, que Avukai e Mekamei de Rav, quando eles estavam estudando perante Rav, Rav Kahana e Ravase eram alunos de Rav, eles eram alunos de Rav, de vez em quando eles discutiam a sugiot, o que você entendeu, o que Rav falou, o que Rav não falou, eles discutiam o tema. E aí, às vezes, acontecia a seguinte situação: às vezes, eles estavam discutindo no Havruta, o que eles ouviram no Shiur, e um disse: eu juro que Rav falou isso. E o outro falou: não, eu juro que Rav explicou diferente. Ou seja, os dois juraram o que Rav falou, e eles estavam discutindo. Então, um deles jurou em falso. Um deles jurou algo que era mentira, que Atulekamei de Rav, quando eles iam para Rav e perguntavam, a marca Kadminayo, aí Rav falava, não, eu quis dizer como Rav Kahana, eu quis dizer como Ravasi, só um dos dois estava certo. A Marleida, e aí o outro perguntava, Veana Beshikra Estabei, e aí o outro perguntou, peraí, se Rav Kahana tinha razão, e quando ele jurou que Rav falou isso, ele tinha razão, então quando eu jurei que você, Rav, tinha falado diferente, eu estava mentindo, eu jurei em falso. A Marlei, ele respondeu, Rav respondeu, não, liberra ansecha, não, seu coração te forçou a jurar errado, ou seja, isso que você jurou é porque você realmente acreditava nisso, então mesmo que itbarer depois que era mentira, que você estava errado, não era mentira exatamente, certo? Ele estava errado, ele não estava mentindo, mas já que ele tinha certeza absoluta do que ele estava falando, e ele jurou realmente acreditando nisso, quando depois ele descobriu que o juramento dele não era verdade, ele não transgrediu a proibição de juramento, certo? Eu dou um exemplo para o futuro, alguém que jurou forçadamente a fazer alguma coisa, mas funciona também para o passado, alguém que ele jurou, então ele tinha certeza absoluta que é isso que aconteceu, e depois descobriram que não, dado que ele transgrediu a proibição de jurar. Shvual de locha, aqui, venelam mimenu shenitalem mimenu shvual, yachol שנתעלה ממנו חפץ, אבל אומר בשבועה ונעלם ממנו. עליהם שבועה הוא חייב, ואינו חייב עליהם חפץ. Então, que somente tem proibição de juramento quando a pessoa esqueceu o juramento em si, e não quando ele esqueceu sobre o que foi jurado. Então, fala o seguinte, Mechaco alea bemarava, achavam meio engraçado essa história. Como assim? Shlema shvuah mashkachat la belo chefetz. Braita falou que falsos, certo? Juramentos que foram. Mas se a pessoa esqueceu do refet, esqueceu do objeto sobre o qual foi jurado,
não tem proibição. Fala, olha, não entendo. Eu entendo que existe juramento sem refet, sem um objeto. Kegon, amar shvua shelo ochal pat chitim, וכסבור שאוכל, כאמר, כסבור שאוכל כאמר, דשבועתי אינשי חפצה דאכיל. Ela refet velo shvua echinami. Fala, olha, eu entendo um juramento que não tem um refet. Por exemplo, ele jurou que ele não vai comer pão. E depois, quando apareceu um pão na frente dele, ele se confundiu. É jurado que ele vai comer pão. Ou seja, ele se confundiu no juramento. Ele falou, eu juro que eu não vou comer pão. E aí, quando apareceu um pão no almoço, ele pensou, peraí, que eu jurei? Acho que eu jurei que eu vou comer pão. Comeu. Nesse caso, ele esqueceu, se confundiu no juramento dele, ele esqueceu sobre o que ele tinha. Por isso ele tem que. Por isso é chamado de shogeg. E ele traz korban. Mas como pode ser como pode ser que tem o refet e não tem o juramento? Se não tem o juramento, não tem proibição nenhuma. Esqueceu aqui como está se tratando esse caso, responde a Gemara, que gonde amar shvua shelo chal pat chitim, וכסבור של שעורים כאמר, דשבועתי דאכילי חפצה אינשי, כיוון דחפצה אינשי, אינשי לי, היינו אלם שבועה. Fala, mas está tratando o seguinte, está tratando em que ele de trigo, e na hora que ele viu ele se esqueceu, ele ficou na dúvida, peraí, eu jurei pão de trigo ou eu jurei pão de cevada? E ele confundiu qual foi o juramento dele, ele achou que o juramento dele era pão de cevada, ou seja, ele lembra do juramento, só que ele não lembra qual foi o refet, qual foi o tipo de comida que ele se proibiu. Ele achou que ele tinha se proibido pão de trigo e na verdade ele tinha se proibido pão de cevada. O contrário, e ele foi lá e comeu o que ele tinha se autoproibido. Esse é o caso, e que ele não é Hayav Korban. Mas ele pergunta, mas espera aí, se for assim, ele esqueceu o juramento? Se ele jurou que ele não vai comer pão de trigo, e esqueceu, achou que ele tinha falado pão de cevada, e por isso ele comeu pão de trigo, ele esqueceu o juramento dele. Ele tinha jurado que ele não vai comer pão de trigo. Ele achou que ele jurou que não vai comer pão de cevada. O juramento de pão de trigo foi um juramento esquecido. Deveria ser Hayav Korban. Ele não esqueceu o pão. Ele esqueceu bem claro qual foi o juramento que ele fez. Então é igual alguém que esqueceu o juramento normal. Porque nesse caso não é Hayav. Ele amar Blazar Davida Hadi. Então ela fala que não. A verdade é que se ele esqueceu que ele jurou Bichlal, ou se ele esqueceu que se ele tinha jurado pão de trigo ou pão de cevada, tudo isso é considerado como esquecimento de juramento e ele é Hayav, certo? Então, tanto faz em qual situação, nos dois casos, ele é Hayav Korban. É considerado que ele esqueceu o juramento dele, que ele jurou algo e esqueceu, é Hayav Korban. Matkiv la Rav Yossi, fala Machefetz velo shvua, mas kachat la. Fala Rav Yossi o seguinte, olha, parece que não tem opção da pessoa esquecer o refetz, o tema, o assunto do juramento, sem esquecer o juramento. A gente procurou um caso em que a pessoa esqueceu o tema, mas lembra do juramento. E o caso trazido foi alguém que esqueceu se ele jurou sobre pão de trigo ou pão de cevada, mas ele lembra que ele jurou. E no fim agora fala que não. Esse caso é como se ele tivesse esquecido o juramento em si. Se ele não lembra sobre o que ele jurou, é como se ele não lembrasse do juramento. Fala, agora você vai perguntar, peraí, está me falando então que não tem situação em que ele esqueceu qual foi o tema do juramento, mas lembra do juramento, certo? Parece que para você o tema e o juramento andam juntos. Se ele esqueceu que ele jurou de pão de trigo, ele acha que pão de cevada é como se ele esquecesse completamente o juramento, mas tem um caso em que ele lembra do juramento, mas esqueceu do refetz, esqueceu do tema, e mesmo assim é considerado que ele não vai ser Hayav, porque Kegon, דאמר שבועה שלא אוכל פת חיטים, והושיט ידו לשר ליטול פת שעורים, ועלתה בידו של חיטים. וכסבור שעורים ואכלה דשבועתי דאכילי חפצה ou de lo yad alei. Fala, eu tenho um caso em que ele lembra do juramento, mas ele mesmo assim, apesar de lembrar do juramento, ele transgrediu ele sem querer. Como? O caso também eu comentei antes, mas é o seguinte. Ele jurou que ele não vai comer pão de trigo. E ele colocou a mão no cesto de pão para pegar um pão de cevada e tirou um pão de trigo, por engano, e achou que o pão de trigo era pão de cevada, e ele comeu. Então, ele lembra do juramento, ele lembra que ele jurou que ele não vai comer pão de trigo, ele sabe que ele não pode comer pão de trigo, só que ele achou
que o pão de trigo era de cevada, na verdade. Então ele lembra do juramento, ele lembra exatamente o que ele jurou, que ele não vai comer pão de trigo, e ele comeu, por engano, o pão de trigo, porque ele achou que era de cevada. Então, a priori, esse é um caso em que ele lembra do juramento, mas ele não estava sabendo que aquele pão que ele está comendo é o pão que é proibido para ele por transgredir o juramento. Então, nesse caso, a priori, a Braita falou que ele está patur, que ele não é chayav korban. Porque ele esqueceu que ele se confundiu e achou que esse pão não era proibido. Amalei ablai, klum mechayev telei korban. Ela, a mãe de Tafis Beyadei, Elem Shvuah, fala, Baie, para ver se olha, pelo que ele é Hayav Korban? Ele é Hayav Korban não pelo que ele comeu, ele é Hayav Korban por ter esquecido o juramento. Então, se nesse caso, ele lembrava do juramento dele, mas não sabia que esse pão era o pão proibido, ele não vai ser Hayav Korban. Certo? Porque o Rio Korban é sobre alguém que esqueceu o juramento, não sobre alguém que se confundiu e transgrediu o juramento. Então, no caso em que ele lembra o juramento, só que ele achou que esse pão era um pão de cevada, que não estava incluso no juramento dele, ele não vai ser Hayav Korban. Lishnachrin, outra linguagem, sobre outra versão sobre o que Abai respondeu para Rav Yosef, vamos ler Abai Rav Yosef. Só Korban de Kamai Teyala de Aipat Mia Elem Shuau. Falou Abai para Rav Yosef, tá bom, mas de qualquer jeito, se você obrigar ele a trazer Korban nesse caso, ele vai estar trazendo Korban porque ele esqueceu, porque ele se confundiu com relação ao juramento dele, não porque ele se confundiu com a comida. Rav Yosef Marlecha, que van de Chiada lei de Chitimo, Paresh Minei Elem Hefetzu. Rav Yosef fala, olha, se alguém falar para ele que esse pão é de trigo, o que vai acontecer? Ele não vai comer. Ou seja, ele lembra do juramento, ele só achou que esse pão é de cevada. Então o problema dele é com o pão, não é com o juramento. Então se o problema dele é com o pão, e se alguém lembrar ele que esse pão é um pão de trigo e não de cevada, ele vai se segurar e não vai comer porque ele lembra do juramento. Nesse caso, ele não está trazendo Korban porque ele está transgredindo o juramento dele, ele está trazendo Korban pela confusão da comida. E se ele traz Korban pela confusão da comida, então isso daqui, vem o passo que diz que nesse caso ele não é Hayav. Eu diria que ele é Hayav, porque de qualquer jeito ele transgrediu o juramento dele. Vem o passo que fala, não, ele só é Hayav quando ele esqueceu do próprio juramento. Mas se ele se confundir na comida, e caso alguém falasse, esse pão de trigo, ele fala, peraí, pão de trigo eu não posso, eu jurei que eu não posso. Nesse caso, ele não é Hayav. Então, paramos por aqui. Skoyach.